Olá, boa tarde. Hoje temos a grata satisfação de receber o Dr. Quirino Cordeiro Júnior. Dr. Quirino é uma pessoa fantástica, um psiquiatra nota 1000, né? Esteve na Senapred, foi diretor da Senapred, fez um trabalho fantástico de 4 anos lá, antes disso no Ministério da Saúde, e agora o Dr. Quirino está no RUB. RUB, o que é o RUB, Dr. Quirino? Então, antes de mais nada, muito bom estar com você aqui, Miguel, participando desse programa e conversando sobre coisas importantes ligadas ao cenário da dependência química no Brasil. Há 100 dias, exato 100 dias, o governo do estado de São Paulo inaugurou um novo serviço de tratamento a pessoas que apresentam quadros de dependência química. Esse serviço foi inaugurado aqui no município de São Paulo, lá na região central da cidade. O serviço fica mais especificamente para os amigos que estão aqui nos acompanhando e que, porventura, possam precisar de cuidado, de tratamento da dependência química. Esse serviço fica lá no Parque da Luz, na Rua Prates 165. Esse é um novo serviço do governo do estado de São Paulo que tem por objetivo primário atender, cuidar de pessoas que apresentam quadros graves de dependência química e que frequentam as cenas abertas, uso de drogas ali na região central. Entretanto, Miguel, nós também recebemos pessoas com quadros de dependência química de toda a cidade, de outros municípios do estado, enfim. É um serviço que funciona 24 horas, portas abertas e que tem essa missão de cuidar das pessoas que apresentam quadros de dependência química. Nós recebemos as pessoas dos mais variados contextos. Pessoas nos procuram de maneira espontânea, são levados por seus familiares, são encaminhados por outros serviços. Nós mesmos lá do Hub, nós temos equipes de abordagem de rua, então nós temos equipes que vão até as cenas abertas e uso de drogas para ajudar a mobilizar as pessoas e levá-las para o tratamento no Hub. Enfim, então tudo isso para dizer assim, nós recebemos as pessoas nos mais variados contextos e buscando sempre encaminhar essas pessoas depois para um tratamento que faça sentido para o seu quadro clínico. Foi bom você colocar isso daí, né? Tem 200 pessoas que vão na Cracolândia ou eles vão para todo o entorno de lá? Como é que é feito esse trabalho? O que é realmente isso daí? Então, Miguel, nós temos várias equipes formadas por 3 profissionais. Um psicólogo, um assistente social e um técnico em dependência química. E nós temos várias equipes, então, com esse formato, e essas equipes se deslocam pelo centro de São Paulo, identificando pessoas que estão em situação de rua e que frequentam as cenas abertas de uso de drogas, com o objetivo, novamente, de identificar o problema e ajudar com que essas pessoas possam ser encaminhadas para um serviço para ajudá-las a sair dessa situação. Uma situação que é bastante importante para a gente nesse contexto e que diferencia, né, as nossas equipes de outras que também trabalham na região, é que a nossa equipe é formada por profissionais graduados, então nós conseguimos fazer uma abordagem qualificada para essas pessoas. E, novamente, com o intuito de ajudá-las a sair dessa vida na indigência que o mundo das drogas leva. Nesses 100 dias, quantas pessoas foram internadas, querido? Nesses 100 dias, Miguel, nós encaminhamos para a internação quase 2.500 pessoas. Nossa. Um número bastante robusto, expressivo, né? Bastante expressivo. Nós encaminhamos pessoas para internação tanto em hospitais especializados no tratamento de dependência química, como também em comunidades terapêuticas. Hoje nós temos leitos de retaguarda para esses pacientes do Hub, nós temos 11 hospitais especializados e temos 28 comunidades terapêuticas, perfazendo um total de quase 40 serviços que recebem os nossos pacientes. Então, de acordo com as necessidades e as peculiaridades de cada caso, nós encaminhamos o paciente para internação. E tem outra, nós não só encaminhamos para internação, mas também nós ajudamos o paciente
quando da sua volta. Porque nós sabemos, Miguel, que muitas dessas pessoas, em especial essas que frequentam as cenas abertas de drogas na região central, já perderam, infelizmente, vínculos sociais, familiares. Então, é importante que depois da internação nós possamos ajudá-las a encontrar um lugar para que ela possa fazer o tratamento, muitas vezes lugar para que ela possa morar, porque se ela não conseguir um lugar para morar, ficar em situação de rua, infelizmente, uma chance muito grande de ela voltar para as cenas abertas de drogas. Então, a nossa ideia é que nós possamos também ajudar a pessoa na sua volta, para que o indivíduo com dependência química possa trilhar um caminho de tratamento e de recuperação. O que é isso daí? Onde é que vocês colocam essas pessoas? A pessoa cumpre o período que tem que cumprir dentro de uma dessas comunidades ou hospitais, e aí vai sair realmente aquilo que você falou. Não tem para onde ir. Como é que é feito isso? Vocês têm já esses locais para receberem as pessoas? Sim. O governo do Estado de São Paulo conta com serviços da sua rede socioassistencial. São serviços que não são serviços de saúde, são serviços de assistência social e que dão respaldo, dão suporte para essas pessoas. Quando o indivíduo volta dessas internações que nós fazemos, nós ajudamos com que essa pessoa possa acessar, primeiramente, uma casa de passagem. É um serviço da assistência social, onde essa pessoa vai permanecer durante algum tempo até que um serviço definitivo seja encontrado. Em geral, esses pacientes acabam indo para as casas terapêuticas e para as repúblicas terapêuticas. E todo indivíduo que está em acompanhamento nesses locais ou nas casas terapêuticas, nas repúblicas terapêuticas, continuam fazendo também um acompanhamento na área da saúde, porque é importante que o indivíduo dê continuidade ao tratamento do seu quadro clínico. Isso para aproveitar aqui, né, Miguel, nós estamos falando com os amigos que estão aqui nos assistindo agora, é importante que nós entendamos que a dependência química é um quadro crônico, é uma doença que pode ter recaídas, de maneira que é muito importante que o paciente siga em tratamento, siga em cuidado durante muito tempo, muitas vezes, talvez por toda a vida, para que nós diminuamos, então, a chance, o risco de recaída. Nisso daí, a pessoa vai automaticamente para um lugar desses? Como é que vocês fazem essa triagem? Como é que é feito isso, querido? Essa transição de nível de cuidado, Miguel, é feito a partir do suporte do Hub. Então, nós lá no Hub, inicialmente, recebemos o paciente, nós identificamos qual que é a real necessidade que ele apresenta, apresentando uma necessidade de internação, nós encaminhamos, só para que você possa ter uma ideia, e os amigos que estão nos acompanhando também, nós temos uma frota de veículos, então nós pegamos o paciente no Hub e encaminhamos para o tratamento nesses quase 40 serviços de internação que nós temos de retaguarda. Então, nós encaminhamos o paciente para a internação. Lá, o paciente permanece o tempo necessário para que possa fazer o seu tratamento. Em ele recebendo alta, nós trazemos o paciente de volta para o Hub. E aí, lá no Hub, nós ajudamos a fazer essa transição de nível de cuidado. Ou seja, lá no Hub, então, quando recebemos o paciente de volta, nós encaminhamos, nesse caso, para a casa de passagem. E lá na casa de passagem, então, a equipe da assistência social, aí sim vai encontrar um local apropriado e de mais longa permanência para esse indivíduo, para que nós possamos, de fato, ajudar o indivíduo rumo à sua efetiva recuperação. E dentro desse processo também de recuperação, Miguel, é importante dizer que as equipes depois, no segundo momento, da ciência social, quando estão em contato com o paciente, acompanhando esse indivíduo, também ajudam com que essa pessoa possa encontrar trabalho, para que esse indivíduo, então, possa conseguir construir uma vida autônoma, independente, que possa trabalhar, receber o seu próprio dinheiro, cuidar do seu sustento, para que ele possa ter uma vida independente, uma vida autônoma, uma vida efetivamente cidadã.
É isso que eu ia te perguntar. Como é que faz realmente isso daí? Ele vai para uma dessas casas de passagem e aí? Ele vai ser preparado para o trabalho? Ele vai fazer alguma coisa? Tem um caminho para ele trilhar? Sim, o governo do estado de São Paulo, em parceria com a prefeitura, tem um programa chamado Programa Operação Trabalho, que é o POT, e que insere essas pessoas que estão em tratamento, que estão em recuperação da dependência química, nessas ações de capacitação para o trabalho. É importante que entendamos, novamente, que quando nós encaminhamos uma pessoa para a internação, que é fundamental, Miguel, para que a gente possa retirar o indivíduo daquele quadro mais agudo da dependência química. Mas depois disso, é fundamental que o indivíduo trilhe esse caminho de recuperação. E esse caminho é um caminho longo, mas absolutamente necessário. Sem isso, na verdade, nós acabamos tendo uma chance maior do que essa pessoa possa acabar tendo uma recaída, enfim, e voltar, infelizmente, para o mundo das drogas. E é isso justamente que nós não queremos. Querido, nós já passamos, né, por várias entidades e algumas que tiveram no governo e fizeram um acordo, tiveram com empresas que abriram espaço para que se colocassem pessoas para trabalhar. Existe essa possibilidade? O governo está procurando alguma empresa que possa trazer essas pessoas para o seu meio de trabalho? Existe isso? E o que eu conheça, não conheço nenhuma iniciativa desse tipo. Entretanto, é muito importante, né, que as empresas possam ser acionadas para que possam abrir espaço para as pessoas com dependência química nesse processo de recuperação. Dr. Mário Sérgio Sobrinho, quando passou por lá, ele fez, né, com várias entidades, tinham vagas e essas empresas abriam espaço para realmente levar essas pessoas. Porque é difícil, né, querido? Se a pessoa não tiver um trabalho, né, o local para ficar já tem esse daí, mas um trabalho que ele possa ganhar o seu dinheiro e aí arrumar um lugar para ficar e ele seguir realmente o caminho. Não é esse, mais ou menos, o que deve ser? Exatamente isso. A ideia é que haja um processo de recuperação do indivíduo que passa por todas essas etapas. Isso daí realmente ajudaria muito, né, querido? Sem dúvida. Você estava falando, né, que mais de 2.000 pessoas... Mais de 2.400 pessoas. Nossa, é muita gente, não? Muita gente. Em 100 dias? Em 100 dias. Isso mostra, na verdade, Miguel, que, infelizmente, nós tínhamos, no município de São Paulo, em especial na região central, uma demanda reprimida muito grande de pessoas precisando de internação. E vai lembrar aqui, você sabe disso, nós dois militamos durante bastante tempo para a aprovação da nova lei de drogas, né, no país, foi aprovada lá em 2019 e que contempla a possibilidade, por exemplo, né, houve vários avanços, mas que contempla a possibilidade, por exemplo, da internação involuntária para a pessoa com dependência química. Nós conseguimos fazer um trabalho bastante grande junto ao Congresso Nacional para permitir que isso entrasse efetivamente na legislação federal, né, do país. Hoje nós temos uma lei federal, pela primeira vez no país, uma lei de drogas, uma lei federal que contempla, permite a internação involuntária de pessoas com dependência química. Antes, o que nós tínhamos era uma lei mais genérica, tratando de internação na área de saúde mental, mas tratando especificamente da internação para dependência química, internação involuntária. É a primeira vez que isso aconteceu, lá em 2019, com a promulgação da Lei 13.840. Entretanto, em que pese isso, é interessante os amigos que possam, que estão nos acompanhando aqui, possam entender, a imensa maioria, Miguel, das internações que nós temos lá no Hub são internações absolutamente voluntárias. Nós temos também pacientes submetidos à internação involuntária, temos internação compulsória, aquela que acontece quando o juiz manda internar, porém, a escassez
de oferta de cuidado para internação era tão grande aqui na região central, mas no município inteiro, no estado inteiro, infelizmente em todo o país, que quando nós abrimos efetivamente essa porta, né, nós colocamos à disposição essa possibilidade terapêutica da internação ou em hospital especializado ou em comunidades terapêuticas, houve uma procura, e ainda tem havido, né, gigantesca de pessoas que precisam desse tipo de cuidado, pessoas que muitas vezes estão já em acompanhamento ambulatorial, mas que esse tipo de tratamento não está mais dando conta do seu problema. E aí, por conta disso, então, a internação ela é imperiosa, ela se coloca como absolutamente necessária. E quando nós abrimos o serviço lá, nós começamos a receber uma demanda, Miguel, gigante. Novamente, para que os amigos também possam entender essa realidade lá, quando nós iniciamos o serviço no Hub, Miguel, havia sido programado, então, um quantitativo de médicos, de 2 médicos psiquiatras para atender os pacientes que procuravam o serviço. Mas a demanda se colocou de uma maneira tão intensa, tão grande, que nós tivemos já de cara que contratar um outro médico, um outro psiquiatra, isso só para atender a porta, só para atender a demanda inicial. Hoje nós temos todo dia 3 médicos psiquiatras para atender essa demanda, mostrando que havia uma desassistência, especificamente nessa área de internação, né, para os pacientes com quase dependência química, em especial esses das cenas abertas de drogas na região central. E uma outra coisa importante também, né, é que, infelizmente, por conta disso, havia uma desassistência muito grande a essas pessoas. Desassistência essa que o Hub vem buscando dar conta aí nesses 100 primeiros dias de funcionamento. Bom, nisso você está já escolado e trabalhou muito. Quando você esteve na Senapred, tinham 2.000 e poucas vagas. Quando você saiu, tinham quantas vagas para internação? Então, amiga, quando nós chegamos na Senapred, lá no governo federal, nesses últimos 4 anos, nós ficamos lá no Ministério da Cidadania, né? E você acompanhou bastante, foi um grande parceiro nosso nessas várias ações. Quando nós chegamos no o governo federal financiava cerca de 2.000 vagas para todo o país. É todo o país. É todo o país. Deixar claro, 2.000 vagas para todo o país. Quirino falou que foram 2.600 aí aqui em São Paulo. Só no município. E parte considerável, pessoas da região central. Aí, quando nós saímos do governo federal, nós chegamos a 17.500 vagas, ou seja, um aumento aí de quase 9 vezes mais o número de vagas. Ou seja, teve um aumento significativo, importante. Nunca houve em nenhum momento do país um financiamento público federal tão grande para as comunidades terapêuticas, na expansão de vagas. Então, novamente, nós temos de 2.000 para 17.500 vagas. E com as comunidades terapêuticas, nós não só aumentamos o financiamento para a expansão de vagas, mas nós trabalhamos também com essas entidades para melhorar a capacitação das pessoas que lá trabalhavam. Nós organizamos um sistema bastante robusto de fiscalização dessas entidades. Isso daí é bom você colocar, né? O pessoal fala, colocava o pessoal lá e o acompanhamento? Acompanhamento bastante próximo. Nós fazíamos várias ações de fiscalização. Nós tínhamos fiscais lá em Brasília que acompanhavam cada uma das entidades. Então, cada grupo de entidades tinha um fiscal em Brasília que seguia à distância e acompanhava a prestação de contas mensalmente dessas entidades. Nós tínhamos profissionais que faziam visitas in loco em cada uma dessas entidades periodicamente, e por conta da pandemia nós instituímos, né, nessa esfera, nessa seara da fiscalização, Miguel, nós instituímos também, foi uma novidade, que foi a fiscalização remota, porque por conta da pandemia houve um momento que os nossos fiscais não conseguiam mais viajar para fazer a fiscalização em loco,
das comunidades terapêuticas. Então, o que nós começamos a fazer, Miguel, nós começamos a ir até as comunidades terapêuticas à distância, fazer uma fiscalização à distância via sistema de computação que nós utilizávamos para fazer a fiscalização. Então, houve um aumento do recurso, aumento do financiamento com fiscalização, com capacitação e também, além disso, Miguel, uma outra coisa que nós fizemos foi aportar recursos adicionais para as entidades para que elas pudessem organizar programas efetivos de recuperação. Então, nas comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal, nós tínhamos lá recurso para que elas pudessem capacitar os seus acolhidos para que eles pudessem, assim que saíssem das comunidades terapêuticas, pudessem estar habilitados para o trabalho. Nós fizemos uma série de ações para que o projeto terapêutico nessas entidades também fosse robusto e efetivo na recuperação dos acolhidos. Aqui no RUB também vai ter isso? Vocês estão fazendo isso daí já? Já tem? Como é que vai ser aqui em São Paulo? Então, Miguel, já de início, né, logo no começo aí das atividades, a gente está com 100 dias, né, mas como eu disse, nós nos deparamos com uma realidade contundente assim, de demanda por vaga. E insisto, demanda espontânea, porque muita gente fala, lá no Hub agora o pessoal fica internando as pessoas, porque essas pessoas precisam, elas buscam ali o tratamento em regime de internação. São pessoas que não aguentam mais a situação na qual elas se encontram. Muitas delas fazendo tratamento, mas o tratamento já não tão efetivo nos CAPs, nos ambulatórios. Então, naquele momento específico das suas vidas, elas precisam de internação. Elas estão na rua, numa situação de indigência, numa situação desumana, né? Frequentando cenas abertas de drogas, expostas a todas as atrocidades que isso implica. Então, as pessoas buscam o tratamento lá no Hub. Então, logo de início, né, logo que a gente começou, a gente se deu conta dessa situação e o governo do Estado de São Paulo, para poder dar conta dessa demanda muito importante de vagas, já de cara aumentou quase 250 vagas de internação hospitalar já no primeiro momento. E agora, obviamente, outras estratégias estão sendo colocadas em curso, como ampliação de vagas, como aumento dessas entidades, casas terapêuticas, repúblicas terapêuticas, para que possa dar conta do pós-alta. Houve agora, recentemente, Miguel, lá na Zona Leste, a criação de mais uma casa de passagem, que são essas entidades que recebem os nossos pacientes na volta da internação. O município e o Estado estão trabalhando também de um jeito bastante contundente nesse programa, né, Programa Operação Trabalho, que é o POT, para a capacitação das pessoas que voltam da internação, para que elas possam se capacitar e ter mais chances de reinserção no mercado de trabalho. Enfim, então, existem várias estratégias em curso só para que a gente possa novamente entender, né, que a dependência química é um processo longo, mas possível, de recuperação. Então, é importante que nós entendamos isso. É importante também que nós entendamos a necessidade de que haja uma trilha, um caminho a ser seguido, né? E que a internação é fundamental em muitos casos, mas na verdade é um pontapé inicial, né? E depois a gente precisa seguir o indivíduo em todo esse percurso para que ele não volte para as drogas e, por conta disso, não volte também para cenas abertas de uso. E uma outra coisa interessante, Miguel, hoje, né, eu estive pela manhã, estamos gravando aqui à tarde, pela manhã estive numa reunião da Secretaria do Estado de Saúde, aqui de São Paulo, juntamente com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, aqui do município, discutindo ações conjuntas. Então, nós estamos trabalhando também de maneira bastante forte em parceria do Estado com o município, para que nós possamos cada vez mais ofertar os cuidados para as pessoas com dependência química de acordo com as suas reais necessidades. Então, é muito importante que exista uma rede ampla de cuidado que, insisto, que passe pela internação, mas que passe também pela criação de outros serviços para dar conta da demanda dessas pessoas. E
nessa reunião hoje, que nós tivemos de manhã, nós também discutimos um outro ponto que muitas vezes é esquecido, Miguel, mas que é fundamental, porque, ok, nós estamos retirando as pessoas e buscando retirar cada vez mais das cenas abertas de uso de drogas. Entretanto, um grande problema que muitas vezes é deixado um pouco de lado, que as pessoas se esquecem, é que não há ações efetivas para brecar ou para diminuir o influxo de novos casos para cenas abertas de uso. Então, e hoje nós discutimos bastante isso, e como estratégia para tentar dar conta dessa situação é tentar organizar uma assistência às pessoas com dependência química também fora das cenas abertas de uso. Hoje o Hub faz isso, né? Hoje, metade das pessoas que nós atendemos são das cenas abertas de drogas e da região central, e metade das pessoas não. Essa é uma questão interessante, porque o Hub veio e tem ajudado, então, a dar conta da demanda de outros locais da cidade de São Paulo, de pessoas que precisam de tratamento, porém isso também mostra uma deficiência em equipamentos, em serviços para tratamento de pessoas com dependência química em outros locais da cidade. E quando isso acontece, qual que é o reflexo disso? É que a pessoa não consegue receber o tratamento apropriado onde ela mora, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Então, essa pessoa, infelizmente, tem um quadro clínico agravado e acaba indo para a região central e engrossando as cracolândias. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais para ofertar serviço de qualidade na área de dependência química nos locais onde as pessoas efetivamente moram. Se o camarada mora na Zona Norte, lá como você, na Zona Norte da cidade de São Paulo, é importante que lá existam serviços efetivos para tratar as pessoas, para que essa pessoa, apresentando demanda de cuidado, ela possa receber e que seu quadro clínico não se agrave por uma desassistência por parte do Estado e que no futuro acaba levando então essa pessoa a ficar numa situação de maior gravidade e tal, e acaba indo parar nas ruas e nas cracolândias da vida. Então é importante que agora a gente também está bastante atento a isso para fortalecer o cuidado das pessoas nos territórios, né? Para que essas pessoas não saiam de lá e acabem indo para a região central e engrossando as cracolândias. Mas, doutor Quirino, realmente hoje, aqui em São Paulo, né, houve um ajuste entre prefeitura e governo, coisa que era muito raro acontecer nos governos anteriores. Estão no mesmo caminho. Isso daí faz uma diferença muito grande, né, para vocês, principalmente. Não tem dúvida, Miguel. Olha, eu tenho uma caminhada aí nessa área de dependência química e de organização de políticas públicas, serviços públicos, e de verdade, assim, eu nunca vi, em especial aqui em São Paulo, um trabalho tão articulado entre as esferas municipal e estadual. E isso é fundamental, né, Miguel? Porque as pessoas que precisam de cuidado, elas moram aqui no município e elas precisam frequentar, né? Ora um serviço municipal, ora um serviço estadual, e o fato desses serviços estarem trabalhando em conexão, isso é fundamental. Só para você ter uma ideia, e os amigos também que estão nos acompanhando, diariamente, lá no Hub, nós recebemos pessoas que foram abordadas nas cenas abertas de drogas, no fluxo da Cracolândia ali, e que foram abordadas pelas equipes de rua da prefeitura. E o que acontece? Nós temos, inclusive, um grupo de WhatsApp aqui, aí a equipe da prefeitura falou, olha, eu estou com tantas pessoas aqui que preciso que elas vão para o Hub. E as pessoas acabam indo para lá. As pessoas são abordadas no fluxo lá das cenas abertas de drogas pela equipe da prefeitura. As pessoas são levadas por um equipamento da prefeitura que fica lá na Praça Princesa Isabel, tem um CAPS ali, o CAPS Redenção, e aí o pessoal avisa, fala, olha, eu estou aqui com 2, 3, 4, 5, já recebemos 12 pacientes de uma vez só. Nossa. Aí o que a gente faz? A gente pega um veículo nosso, como eu disse aqui, nós temos uma frota de veículos à disposição para buscar os pacientes. Então, nós pegamos uma van, vamos até o CAPS,
pegamos essas pessoas e levamos para o hub e aí encaminhamos essas pessoas para o tratamento. Então, é importante esse trabalho próximo, né, entre essas esferas do poder público, porque isso facilita, né? Os serviços eles precisam se complementar, é isso que a gente tem buscado. É bom você colocar isso daí, porque as pessoas aqui em São Paulo desconhecem aonde a prefeitura deve atuar, onde o Estado deve atuar, qual é esse caminho, porque o Estado não está fazendo nada, a prefeitura... Como é que é isso daí, Quirino? Então, basicamente, grosso modo, a prefeitura cuida de serviços de menor complexidade. Atenção básica, são os postos de saúde, na área de saúde, né? Cuida de serviços de média complexidade, como alguns ambulatórios, centro de atenção psicossocial, e serviços de maior complexidade, como, por exemplo, serviços de internação, são de competência, em tese, do governo do Estado. Entretanto, Miguel, é importante nós falarmos aqui que nesse momento que nós vivemos, que é um momento de grande dificuldade, né, por conta dessas cenas abertas de drogas, de pessoas com quadros graves de dependência química circulando e se concentrando, se aglomerando em várias regiões da cidade, principalmente do centro. Nesse momento agora, Miguel, Estado e Prefeitura não que colocaram de lado essa hierarquização da organização dessa rede essencial, mas basicamente hoje, pela grande demanda, pela grande complexidade, pela grande dificuldade, né, enfim, de ofertar cuidado e resgatar essas pessoas de fato dessa condição de indigência que as drogas estavam as colocando, hoje Estado e município têm trabalhado junto e abrindo serviços de maneira concomitante. Então, hoje a Prefeitura tem aberto serviços de internação, o Estado tem aberto serviços de internação, o Estado tem feito, por exemplo, abordagem de rua, que antes ficava circunscrita à prefeitura, hoje o Estado, através do hub, do nosso serviço, falou, não, a gente também vai ajudar, a gente também vai lá nas cenas abertas para tentar resgatar as pessoas, enfim. Então, hoje nós estamos diante de uma situação especial, de grande gravidade, e tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de São Paulo estão empenhadas, estão juntas para dar conta disso. Falar outra coisa que agora está nos deixando realmente com cabeça quente. O Osmar Terra nos ajudou muito isso lá. O Osmar criou a Senapred, né? A grande preocupação hoje, nós já estamos passando tudo isso que você acabou de dizer aqui. O que poderá acontecer? O STF está julgando lá uma liberação das drogas, está 3-0 já para isso. Como é que você vê isso? O que nós devemos falar? O que nós devemos levar para o nosso espectador que está nos assistindo? O que eles devem fazer? Miguel, esse é uma coisa que é inacreditável, mas vez ou outra essa questão volta da descriminalização das drogas. Isso envolve todas as drogas, né? Isso está sendo objeto de julgamento do STF já há bastante tempo, nesses últimos 4 anos. Desde 2015, isso daí. Desde que eu participei lá do governo federal, nesses últimos 4 anos, de 2019 até o ano passado, 2022, nós tivemos, por parte do governo federal, uma posição vocês trabalharam muito. Uma posição muito dura e muito clara, Miguel, muito clara, na gestão anterior do governo federal, de que nós não concordaríamos com nenhuma situação que representasse a flexibilização do controle sobre as drogas ilícitas no Brasil. Isso é uma questão muito clara, ou seja, nós não aceitaríamos nenhuma situação de descriminalização, legalização. Essas questões estavam sendo lá pautas no STF, lá no Supremo, nessa ação de descriminalização das drogas no país. Essa ação também estava
acontecendo, mas aí na área de legalização da droga, com o PL, né, o Projeto de Lei 399 de 2015, lá no Congresso Nacional. Haviam também ações para buscar a liberação do plantio da maconha no Brasil, por conta de movimentações lá na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Enfim, nós, nesses últimos 4 anos, fizemos frente de um jeito muito forte, muito claro, na posição contrária a essas ações. O nosso sempre ministro Osmar Terra é sempre uma figura de liderança, protagonista nesse cenário, contra ações que buscavam, então, a liberação, a flexibilização do controle sobre as drogas ilícitas. Infelizmente, esse julgamento retomado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Infelizmente, na gestão atual, não há uma posição contrária, pelo contrário. Pelo contrário. As declarações todas que nós temos tido da Secretaria Nacional de Polícia sobre Drogas, a SENAD, são declarações de posicionamentos favoráveis à flexibilização sobre o controle sobre as drogas ilícitas no Brasil. Então, infelizmente, é um cenário mais propício para que o STF, então, se sinta à vontade para colocar essa votação em curso novamente. Eu aproveito a ocasião, Miguel, para me dirigir às pessoas que estão nos acompanhando. O cenário que nós temos das drogas hoje no Brasil é mais que grave, e nós não precisamos de mais problemas. Nós não precisamos colocar mais um problema para a nossa sociedade. Nós já temos problemas demais na área das drogas para que nós possamos dar conta. E, de verdade, Miguel, não preciso nem ficar citando números aqui, né? Eu sempre que venho em programas de TV, falo, olha, tem esse número, tem aquele, países que liberaram as drogas, tiveram aumento de criminalidade, de aprisionamento, de acidente automobilístico, aumento de assassinato, por exemplo, como está acontecendo recentemente no Uruguai. No Uruguai, né? Mas, de verdade, a gente nem precisa falar disso, Miguel. Eu só convido as pessoas que estão nos acompanhando a dar uma circulada pela cidade de São Paulo, em especial pela região central, e vai ver todos os malefícios que as drogas têm causado. Então, existem evidências científicas robustas mostrando que sempre que há, em qualquer país, que a flexibilização, a liberalização do controle sobre as drogas, o aumento da disponibilidade para as pessoas dessas substâncias e, consequentemente, o aumento do consumo. E nós, que já vivemos um cenário tão difícil, muitas vezes caótico relacionado às drogas, se enfrentarmos um aumento ainda maior do consumo dessas substâncias, enfim, a gente, infelizmente, vai ter um cenário ainda muito pior. Então é importante que as pessoas que estão aqui nos acompanhando entendam isso, se posicionem contra. É importante que as pessoas que estão nos acompanhando possam se articular junto aos seus parlamentares, que as pessoas possam ir às redes sociais, enfim, para que os tomadores de decisão, né, quem ocupa o poder no nível legislativo, executivo ou judiciário, possa entender a gravidade do que está sendo colocado em questão. Que nós estamos vendo agora muito se falar nessa maconha sintética. Como é que você vê isso? Já estão recebendo lá no Hub também pessoas viciadas em maconha sintética? Miguel, quando nós começamos as atividades lá no Hub, recebendo as pessoas com quadros de dependência química, nós começamos a identificar um fenômeno bastante preocupante. Muitas das pessoas que nos procuravam relatavam o uso da maconha sintética, dos canabinoides sintéticos. São as drogas K2, K7, K9, o Spice. Então, tem uma família de substâncias que tem uma ação parecida com a ação da maconha. Só que uma potência muito maior, chegando muitas vezes a 100 vezes a potência maior do que a maconha natural.
essas substâncias agem, Miguel, nos mesmos receptores cerebrais, nas mesmas áreas do cérebro que age a maconha natural. E causa uma série de problemas, causa uma ação devastadora para os seus usuários. E nós, quando começamos o Hub, identificamos um relato muito contundente ali de pessoas utilizando essas substâncias. Diante disso, então, Miguel, nós resolvemos criar lá no Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, do Governo do Estado, aqui em São Paulo, resolvemos organizar um sistema de vigilância toxicológica para identificar essas substâncias. Então, nós começamos primeiro a fazer uma avaliação epidemiológica de todos os pacientes que nos procuravam. No primeiro momento, na primeira avaliação, nós identificamos que 12% das pessoas que nos procuravam relatavam o uso consistente de canabinoide sintético, da maconha sintética. No segundo momento, houve um aumento de 15%. O último número agora que nós tivemos, de 3 meses de Hub, 17%. Ou seja, nós temos tido um aumento importante, consistente, do número de pessoas que nos procuram relatando o uso de canabinoide sintético, da maconha sintética, que novamente são substâncias que têm a mesma ação da maconha, porém numa potência muito maior. E essa é uma questão bastante grave, Miguel, para a gente, porque é uma nova droga que está entrando aparentemente de um jeito muito forte na região central de São Paulo, nas cenas abertas de drogas, nas cracolândias que existem na região central da cidade. E uma coisa que é importante é que essas drogas têm um preço agora muito pequeno, proporcional ao preço do crack. Antes, as apreensões de drogas que tinham no Brasil, dessas drogas sintéticas, na verdade eram apreensões pequenas. Era raro você identificar usuários. Em geral, essas drogas eram trazidas de fora do país, eram importadas de outros países, e por conta disso chegavam aqui no Brasil com um preço muito alto. Então ficava um uso circunscrito a uma parcela mais elitizada aí da sociedade. E agora, Miguel, nós estamos identificando o uso cada vez mais crescente dessa droga na população em situação de grande vulnerabilidade. Pessoas que frequentam as cenas abertas de drogas. E isso pode ser devastador, porque é uma droga que tem uma ação muito potente, diferente do que acontece com o crack. É uma droga que pode causar morte por overdose, em geral por conta de problema cardiorrespiratório, e está chegando de um jeito muito forte. Um preço baixo, é uma droga que tem uma ação muito potente, e com isso tem uma chance de causar dependência química muito grande, né? E provavelmente essa substância, por estar tão disponível e cada vez mais sendo utilizada, e com preço cada vez menor, nós temos aí a ideia de que essas substâncias estão sendo já fabricadas no Brasil em laboratórios clandestinos, o que é uma situação bastante preocupante. Lá no Hub, além dessa investigação epidemiológica, para saber quantidade de pessoas usando, e como eu já falei, hoje 17% das pessoas que nos procuram ou são levadas para nós tem relato do uso dos canabinoides sintéticos. Uma outra questão também que nós estamos fazendo agora lá, Miguel, é buscar identificar efetivamente quais são esses canabinoides sintéticos, porque essas drogas maconha sintética, na verdade, é um grupo de várias drogas, e efetivamente nós não sabemos quais são essas substâncias. Quando nós falamos, olha, um indivíduo aqui está fazendo uso de K9, ele relata o uso de K9, mas quando um relata que faz uso de K9 e o outro indivíduo também, nós não sabemos se, na verdade, eles estão falando da mesma droga, da mesma substância. Eles estão falando, na verdade, de um grupo de drogas, que são esses canabinoides sintéticos, mas o que a gente está querendo agora é saber exatamente quais são efetivamente essas substâncias que as pessoas estão usando. E isso é importante porque isso vai nos ajudar no tratamento mais direcionado para o problema, e isso vai ajudar também, Miguel, as forças de segurança pública a, identificando quais são as drogas, eventualmente organizar estratégias de repressão mais efetivas. Mas, sem dúvida alguma,
maconha sintética, canabinoide sintético, hoje é um grande desafio e mais um problema que aparece aí no cenário das drogas no país. Doutor Quirino, e essa daí também entra naquelas que vão ser liberadas. Então, essa que é a questão, né? Ou seja, vai liberar a maconha só natural ou vai liberar a maconha sintética também, né? Pelo que se sabe, vai liberar tudo. Exatamente. Então, nós precisamos, e você que está nos assistindo, mande lá para o STF o seu e-mail, o seu telefonema, enfim. Mande, coloque lá, não a liberação. Não pode, né? E é interessante porque a gente está falando aqui, né, da maconha natural, da maconha sintética, mas essa ação do STF está... Exatamente, é de todas as drogas. São todas as é interessante a gente aproveitar aqui, como você já falou, essa votação já está 3-0. 3-0. Em favor da descriminalização das drogas. Inclusive, um dos ministros, Gilmar Mendes, por incrível que possa parecer, votou favorável à descriminalização de todas as drogas, não só da maconha. Quirino, antes dele colocar isso daí, eu fui lá, Ronaldo Laranjeira e a doutora Ana Cecília. Nós estivemos com ele, começamos a falar, ele falou, peraí, chamou um assessor dele, vem aqui, estão me trazendo coisas realmente que nem me passou pela cabeça. O cara começou a anotar, Ronaldo colocou o que faz, as consequências do uso, doutora Ana Cecília, né? E eu falei para as famílias, né? O que as famílias passam com isso? Porque 2h30 com ele. Ele falou, que ótimo que vocês vieram. Saímos de lá felizes, né? Conversando. Acho que fomos numa terça-feira. Na quarta-feira, 2h, abriu a sessão, ele, pois lá liberando tudo. Não é inacreditável. Assim, e isso mostra pra gente, né, o quanto que algumas autoridades, alguns tomadores de decisão estão desconectados, primeiro da realidade. Ou seja, essas pessoas vivem apartadas do mundo real, dos problemas que a sociedade enfrenta. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, isso mostra o quanto que essas pessoas estão desconectadas do desejo, da posição majoritária da sociedade brasileira. Não existe, Miguel, uma enquete, uma pesquisa de opinião pública, nenhum trabalho que tenha sido feito, nenhum estudo tenha sido feito de posicionamento da sociedade brasileira que tenha colocado que a sociedade brasileira é favorável à legalização ou descriminalização das drogas. Não existe nenhum. E você pega, então, alguns tomadores de decisão simplesmente não levam em consideração isso, a posição majoritária da população brasileira. E uma outra questão também que é importante é que nós não podemos mais aceitar no Brasil esse ativismo do judiciário. Questões como essa, Miguel, não podem ser decididas por 11 pessoas, né, que não representa a sociedade. Então, assim, essas decisões precisam ser levadas para um debate social, para que todos os problemas sejam levantados, para que a sociedade possa se organizar, se manifestar, e isso tem que acontecer não no âmbito do poder judiciário, isso tem que acontecer no âmbito do poder legislativo. É no Congresso Nacional que questões desse tipo têm que ser debatidas e têm que ser deliberadas. E não se fazer sempre um curto-circuito, né, tirando o poder legislativo de cena, e quando isso acontece é basicamente tirando o povo de cena e levando, então, discussões e questões desse tipo para serem decididas, definidas pelo Poder Judiciário. Na verdade, esse é um grande problema. Nós precisamos cada vez mais nos mobilizarmos contra isso para que nós não tenhamos um problema cada vez maior das drogas no nosso país. Quirino, como é que a pessoa vai comprar uma droga que é proibida? Então, é proibido vender, só que você pode usar.
Como é que faz para comprar? Então, Miguel, eu não sou jurista, mas acho que essa pergunta nem o Gilmar Mendes consegue responder, né? Em que pese tenha votado para descriminalizar todas as drogas no Brasil. É um grande absurdo, né, que acontece. São incoerências que são postas, são colocadas, e que sempre isso acontece em desfavor dos interesses da população do país. Então, insisto, né? É importante que a sociedade entenda a gravidade do problema e se mobilize para evitar que esse tipo de situação siga adiante no país. E, repito aqui, o que nós já conversamos, hoje no Brasil, mas já há algum tempo, nós temos algumas frentes em que a redução do controle sobre drogas ilícitas no Brasil está em curso. O Supremo Tribunal Federal é uma dessas frentes. Entretanto, há outras. O Congresso Nacional, por exemplo, é uma dessas frentes, lá com o projeto de lei 399 de 2015, que busca criar o marco regulatório da maconha no Brasil. Traduzindo, o que é o marco regulatório da maconha no Brasil? É a legalização da maconha no Brasil. E também nós temos lá no Anvisa que, vez ou outra, vem ali situações que buscam, por exemplo, flexibilizar venda de maconha aqui no país. Agora, buscando flexibilizar a possibilidade de plantio de maconha no Brasil. Então, é muito importante que você que está nos acompanhando fique atento em relação a isso, para que a gente não piore cada vez mais o problema das drogas. E essa é uma coisa também importante, Miguel, para quem está nos acompanhando, porque muitas vezes quem está nos acompanhando pode pensar assim, mas eu não tenho problema de drogas na minha família é uma família tranquila, não tem ninguém com problema com drogas. Esse é um assunto que não me diz respeito. Errado. Por quê? Porque o problema das drogas acaba afetando a sociedade como um todo. O problema das drogas está relacionado à criminalidade. Então, o indivíduo, mesmo não tendo problema com drogas, mesmo não tendo problema nenhum com isso, pode ser vítima, né, de violência relacionada ao cenário das drogas. O indivíduo pode não ter relação nenhuma com a questão das drogas, mas pode ser vítima de um acidente automobilístico relacionado a uma pessoa que está sob uso de drogas. O problema das drogas leva, infelizmente, a que o poder público possa ter cada vez mais ações de enfrentamento ao problema. Sabe quem paga essa conta? A sociedade. Então, você está pagando imposto para fazer frente aos problemas que as drogas causam. Enfim, então, o problema das drogas diz respeito a toda a sociedade. Mesmo você que eventualmente não tem problemas dentro da sua família ou dentro do seu ciclo mais próximo aí de convívio, mas é importante você ficar atento, porque se os problemas das drogas aumentarem, infelizmente toda a sociedade brasileira vai ser afetada. E o levantamento do Lenad diz que começa com 12 anos e meio, né? O uso de substância. Infelizmente, nos últimos já muitos anos aí, nós temos tido no Brasil uma situação bastante grave, né? Que é a diminuição cada vez maior da idade, do uso. E esse é um grande problema, né, Miguel? Porque quando há uma experimentação precoce das drogas, isso pode desencadear uma série de problemas. Nós sabemos que quanto mais cedo uma pessoa usa droga, maiores as chances, maiores os riscos dessa pessoa ter problema com drogas no futuro. Então, essa pessoa que faz uso precoce tem uma chance maior de desenvolver dependência química no futuro. Quem faz um uso mais precoce tem chance de ter problemas maiores na escola e depois problemas maiores ao longo da sua carreira. Pessoas que fazem uso precoce de drogas têm uma chance maior de ter problemas cognitivos, de desenvolver transtornos mentais graves, como quadros psicóticos, como esquizofrenia, enfim. Então é importante que nós entendamos que o cenário que nós temos, infelizmente, no Brasil, é um cenário grave. Nós temos que ter políticas públicas para enfrentar esses problemas e não políticas públicas para aumentar o problema. E só para mostrar que, na verdade, as ações que nós temos que ter tem que ser ações mais contundentes no enfrentamento às drogas. Nesses 4 anos que eu estive no governo federal, nós conseguimos, por exemplo, reduzir a criminalidade no Brasil, em especial o número de assassinatos no país. No ano de 2017,
nós tivemos no Brasil mais de 65 mil homicídios, mais de 65 mil pessoas assassinadas no Brasil. E parte considerável dessas pessoas assassinadas por situações relacionadas ao cenário das drogas. Nos últimos 4 anos, o governo federal, com ações mais duras, mais contundentes, nós conseguimos reduzir o número de assassinatos de 65 mil para pouco mais de 40 mil assassinatos. Ou seja, foi uma diminuição muito importante por conta de políticas públicas mais duras no enfrentamento às drogas. E, se a gente pegar, por exemplo, contrapartida disso, o Uruguai, país vizinho nosso, pacato, que legalizou a maconha e tem tido um aumento cada vez maior do número de assassinatos. Isso para mostrar que, se nós quisermos ter resultados mais efetivos no enfrentamento às drogas no Brasil, nós temos que ter cada vez políticas públicas mais duras, mais contundentes e não políticas públicas mais lenientes, como alguns grupos políticos têm colocado nos últimos tempos. Quirino, infelizmente, o programa está chegando ao final, mas Quirino vai voltar conosco. Doutor Quirino é fantástico. E você que está nos assistindo, muito obrigado. Quirino, suas despedidas. Obrigado, Miguel. Muito bom ter estado aqui com você e com toda a audiência do programa. Obrigado.